Saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que a partir de agora estará nos acompanhando aqui para saber as últimas informações do time do Peixe nessa segunda-feira, hoje 15 de setembro de 2025. Bom, o Santos acabou empatando ontem em Minas contra o Atlético Mineiro. A gente sentiu uma evolução no time, pelo menos eu vi essa evolução. A equipe se comportou diferente do que vinha se comportando no campeonato. O time teve mais desempenho, mais pegada, mais volume de jogo. Só faltou os gols para que a equipe pudesse buscar um bom resultado. Mas jogou contra uma equipe que estava desesperada também, vinha de eliminação da Copa do Brasil, também numa situação difícil no Campeonato Brasileiro, sendo pressionado pela sua torcida, e o técnico Sampaoli também montando, né, o seu esquema para tentar segurar o Santos. E foi um jogo amarrado. O jogo, é lógico que algumas oportunidades, mas infelizmente as conclusões não saíram a contento. Coisas que acontecem no futebol que a gente tem que analisar e criticar quando é para criticar e elogiar quando a gente tem que elogiar. Só que, às vezes, a gente vê que existe uma sequência de erros gritantes contra o Santos nesse campeonato. O Santos já foi prejudicado em vários jogos por problemas de falta, problemas de pênalti não marcado. Enfim, nós estamos vendo que os árbitros não estão tendo bom senso e também não estão tendo critérios para marcar faltas e pênaltis, né? Ficou claro ontem, naquele lance do Neymar, que se aquele lance fosse fora da área, em qualquer setor do campo, ele daria uma falta e o cartão amarelo. Porque a entrada do jogador do Atlético Mineiro, por trás do Neymar, não importa se ele chutou a bola. O que importa é que o jogador atingiu o Neymar depois que ele chutou a bola, e aquilo lá é falta, né? Não tem o que você reclamar, não tem o que você falar, não tem o que discutir. O árbitro simplesmente tinha que marcar cal e fim de papo, porque o pênalti aconteceu. Volto a repetir, se esse lance fosse no meio do campo, na lateral, em qualquer setor do campo, o árbitro ia dar falta. Quantos lances nós já vimos assim, meu Deus do céu? Quantos? Agora, tem critério para marcar aonde é a falta? Quer dizer, então, se essa falta fosse no meio campo, ele dava. Se a falta aconteceu dentro da área, ele não dava. Quer dizer, por quê? Porque setores do campo têm prioridade? Não existe isso no futebol. Critérios são critérios, né? Então, se você tem um lance como aquele, um lance capital, o Santos poderia, com o gol do Neymar, que ele provavelmente iria fazer, o Santos venceria a partida. Seria um outro resultado. Se não vencesse, pelo menos seria um outro jogo, né? A gente teria uma outra mudança de comportamento no time. Enfim, agora, os critérios não estão sendo usados de acordo com aquilo que acontece no futebol. Então, o árbitro marca uma coisa no setor do campo, não marca uma coisa dentro da área, enfim. O Santos foi prejudicado. Mais uma vez, o Santos foi prejudicado. Até quando isso vai acontecer? Será que é problema de falta de capacidade dos árbitros? Porque é um absurdo o VAR não ter nenhum contato e falado para o árbitro, olha, esse lance é um lance para pênalti, porque o jogador entrou por trás, né, e acabou derrubando o Neymar. Independente dele ter chutado a bola, houve uma sequência de lance, né? O lance não parou, o lance continuou. O jogador do Atlético veio no carrinho, né? O Neymar ia bater na bola, ele já vinha caindo. Quando o Neymar chutou, o cara, pumba, derrubou. Quer dizer, por trás ainda, seria pênalti e cartão amarelo para o jogador, ou até vermelho, sei lá, mas um amarelinho ele ia receber. Entendeu? O Scarpa veio, foi imprudência dele, simplesmente isso. Imprudência dele, porque na cabeça do jogador parece, a gente tem assim, a noção de que ele falou, eu vou dar o carrinho para poder tirar a bola. Só que ele deu o carrinho atrasado, o Neymar estava mais à frente.
e o Neymar conseguiu chutar. E ele chegou com o carrinho e derrubou o Neymar. Então não tem o que discutir, sabe? Não tem o que falar. Tem que reclamar mais uma vez, mas vai adiantar alguma coisa? Não vai adiantar, não vai. E esse árbitro aí já prejudicou o Santos em outras oportunidades. Em outras oportunidades ele já prejudicou o Santos. E agora, mais uma vez, o Santos acabou sendo prejudicado. Bem, não tem mais o que chorar, não tem mais o que lamentar, simplesmente é continuar. E tomar cuidado agora, né? Porque a situação vai ficando cada vez mais preocupante. O Santos agora está numa posição em que, ao lado dele, tem vários times aí, né? O Santos hoje é o 16º colocado com 23 pontos, mas a gente está vendo alguns times aqui em cima dele, embaixo, que começam a reagir. Caso do Fortaleza. Fortaleza vai começar a reagir? Será? Está com 18 pontos, ganhou em casa, é um resultado importante que o Fortaleza acabou fazendo. A diferença agora é 5 pontos. E tem muito jogo pela frente. Nós estamos vendo aí o Vitória também com 22 pontos, Juventude 21, né? Então, o Santos hoje com 23 pontos, tem na frente o Vasco da Gama, o Grêmio, o Atlético Mineiro, Internacional, Ceará, todos até o 11º colocado com 27 pontos, estão na briga aí de rebaixamento, né? Agora, o Santos tem que começar a respirar mais. O Santos tem que começar agora a buscar resultados. Não pode ficar vacilando. Domingo que vem tem o São Paulo na Vila. O Santos tem que matar esse jogo de qualquer maneira. São Paulo deve vir desfalcado em virtude do jogo que ele vai ter pela Libertadores. Vai jogar em Quito na quinta-feira. Todo o processo de levar o São Paulo para lá e trazer em voo fretado, não importa. O time vai cansar e depois joga no domingo aqui. Provavelmente não, quase certeza que o São Paulo vem com um time misto, né? Vai poupar, porque depois na semana tem o jogo de volta pela Libertadores. Quer dizer, a prioridade do São Paulo também é a Copa Libertadores, e isso aí pode ajudar o Santos, né? Porque o Santos entra com o time completo e o São Paulo vai entrar com um time misto. Além disso, o Santos vai ter a semana inteira para trabalhar, porque os jogadores retornam amanhã à tarde, hoje é folga, amanhã à tarde eles voltam aos treinamentos, vai ter a semana inteira para se preparar, né? Sem nenhum esforço a mais, ao contrário do São Paulo, que vai viajar, uma viagem complicada para o Equador, para jogar lá em Quito, em altitude ainda, e o Santos pode ser aí o beneficiado nessa partida. Vamos ver como é que as coisas se comportam durante essa semana e o Santos buscar resultado. Tem São Paulo e tem Bragantino na sequência. Então, tem que tratar de buscar pontos aí, fazer e buscar vitórias, né? Que até a gente pensa, são 2 jogos que o Vojvoda fez nesse exato momento. Pegou 2 pedreiras também, né, que foi o Fluminense e a equipe do Atlético Mineiro fora de casa. Mas o trabalho, pelo menos, eu vi uma mudança muito importante na equipe. O time evoluiu. Então, isso, pelo menos, já dá um alento de que a equipe possa melhorar ao longo da competição. Detalhes importantes também, você viu o Neymar, né? O Neymar também não está dando sorte. Ontem ele acabou desperdiçando o lance, né? Até o próprio esse lance do pênalti, ele não é de errar esse chute. Que ele estava meio torto, desequilibrado e bateu mal. Mas ele deu uma furada dentro da área também, uma bola que veio do lado dele. Ele foi bater de primeira, acabou furando. Enfim, o Neymar também se sentiu aquele tornozelo, porque a gente vê claramente que na hora que ele vai dar o drible, ele entorta o pé, porque o pé dele prendeu na grama. A grama sintética não dá. E até você vê só, ex-jogadores e jogadores que atuaram, né, em grama sintética e atuam em grama natural, falaram até a respeito disso, né, sobre essa situação de você ter uma situação de prender o pé, porque a grama sintética ela não escorrega, né? A grama natural, você tem a areia por baixo, a terra por baixo, porque na hora que você faz uma jogada e você trava a chuteira no chão, normalmente a terra anda junto com a grama ali para você, então o seu peso vai junto, arrastando, e aí anda, né? Aí você não tem o problema da contusão, porque não prende, ao contrário da grama sintética.
Quando ele deu o drible, que o pé dele prendeu, você vê que dá, o corpo joga um pouco mais para lá, pelo lado, e ele acaba torcendo o tornozelo. É isso que ele falou, que o medo é esse de grama sintética, né? É o problema de você ser muito rápido nos dribles e você ter o pé preso ali e sofrer uma contusão. Vamos ver como é que ele se comporta, né? E aí vamos ver que não seja nada de grave, que ele possa fazer o tratamento numa boa e voltar no jogo de domingo tranquilo. Como também o Brazão, né? O Brazão, pô, infelicidade, porque a bola... Ele foi na bola, né? E o jogador do Atlético acabou acertando a cabeça dele, levantou, e aí os caras falaram, deixou um galo na cabeça do Brazão, né? E levantou mesmo, um galo. Daí foi para o hospital, graças a Deus, não teve nenhum problema, mas vai ficar em observação essa semana, né, para ver se não tem nenhuma reação aí da pancada que ele tomou na cabeça. Bem, meus amigos, hoje tem o Baixada Esporte, primeira edição, às 12 horas, e a segunda edição às 19 horas. Vamos discutir muito isso aí. Hoje vai ter um assunto importante. Hoje nós vamos trazer um árbitro especializado para falar sobre esses lances, para a gente comentar a respeito disso, né? Porque tá muito estranho a situação dos árbitros hoje. Né? Todos os árbitros que trabalham nas emissoras falaram claramente, foi pênalti. Só ele que não deu. Vou fazer o quê, né? Então vamos ver se a gente faz alguma coisa interessante. Meus amigos, eu gostaria de dar um alô para você, e é sempre importante você participar do Jogo de Ouro, que é o site oficial do Baixada Esporte. O Jogo de Ouro é o site onde você vai, com responsabilidade, fazer aquela aposta que você tem, aquela intuição que vai ganhar, o time vai dar certo. Ontem eu tive duas intuições importantes, acabei faturando em virtude daquilo que eu fiquei pensando. Eu falei, esse jogo vai acontecer. Um deles foi o Mirassol. Eu falei, o Mirassol não vai perder do Grêmio. Fui lá e pumba, apostei no Mirassol e acabei faturando uma graninha. E o outro era o Fortaleza. Eu falei, esse Fortaleza vai dar o que falar. Também é a mesma coisa, postei no Fortaleza e acabei acertando. Agora, tem aí as rodadas, aí tem Copa Libertadores, tem tudo para você poder curtir aí as apostas. Então, vá para o jogodeouro.bet e faça a sua aposta. Se você não fez o cadastro, é muito simples, né? Faça o cadastro e comece a apostar. Tá bom? Bom, olha, hein? Quero você ao meio-dia, hein? Participando com a gente naquele bate-papo legal. Hoje a equipe completa aí para comentar esse empate do Santos contra a equipe do Atlético Mineiro. Um forte abraço a todos, saudações alvinegras e até logo mais.